Era a noite do dia 28 de agosto de 2020, quando o mundo recebeu a notícia da morte de um rei. Uma notícia que não abalou apenas a indústria cinematográfica, mas lembrou a todos que, mesmo diante da pandemia, cada um de nós ainda tem suas lutas pessoais. Em um dia, o tweet que informava sobre essa triste perda se tornou o mais curtido da história. Um tributo digno de um rei. Mais de 7 milhões de pessoas clicaram no coração cheio, mesmo que o de cada um estivesse partido. Era a noite do dia 28 de agosto de 2020, quando o ator Chadwick Boseman faleceu. O que dizer sobre alguém tão importante? Nas palavras do rapper Emicida, uma pessoa que teve um caminho como o de uma supernova. Por mais que ele estivesse em seus momentos finais, Chadwick brilhou tão intensamente que atingiu pessoas de todo o mundo e mudou completamente a forma com que o cinema enxerga os super-heróis negros. A essa altura você já deve saber. Chadwick tinha 43 anos e enfrentava um câncer de cólon desde 2016, quando foi diagnosticado no estágio 3 da doença. Durante esses 4 anos, o câncer evoluiu para o estágio 4, mas isso não o impediu de continuar trabalhando. Pelo contrário, Chadwick gravou diversos filmes, entre eles Capitão América Guerra Civil, Marshall Igualdade e Justiça, Dois Vingadores, Crime Sem Saída, Destacamento Blood e, claro, Pantera Negra. O longa sobre o rei T'Challa, governante de Wakanda, se tornou o filme solo de super-herói com a maior bilheteria da história, mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, além de ter sido o primeiro de toda a esfera de super-heróis a ser indicado ao Oscar de melhor filme. E por mais que Pantera Negra não tenha ganhado essa importante estatueta, ele saiu da premiação com outras 3. E o mais crucial, o filme trouxe um herói para as crianças negras se inspirarem, para que elas fossem ao cinema e não vissem personagens negros apenas em posições de coadjuvantes, mas tomando a liderança. É a representatividade que tanto faltava. Chadwick se tornou um símbolo, um verdadeiro rei. Descendente dos povos Limba e Yorubá, da região da Nigéria e Serra Leoa, ele nasceu em 1976 no estado americano da Carolina do Sul e, desde pequeno, já demonstrava que seu talento iria longe. Filho de uma enfermeira e de um trabalhador de uma fábrica de tecidos, Chadwick tinha um sonho de criança de ser jogador de basquete. Mas a vida junto do contexto de violência e racismo da região o fizeram tomar outros caminhos. No ensino médio, ele escreveu e interpretou sua primeira peça de teatro, Crossroads, que foi uma homenagem ao melhor amigo que havia sido assassinado. Cristão e um homem de fé, Chadwick disse que cresceu com um sentimento de pertencimento, pois meio que viveu em uma espécie de vila com sua grande família. Antes de decidir qual carreira seguir, ele até pensou que talvez se tornasse um arquiteto ou até um desenhista, já que gostava bastante de pintar e desenhar. Entre seus muitos talentos, Chadwick também tinha o dom do canto e até fez parte de um coro de igreja quando criança. Mas o caminho dele foi para outra direção. A possibilidade de criar seus próprios universos era o que mais empolgava Chadwick. E não é à toa que o objetivo inicial dele era se tornar um diretor e produtor. Foi então que, no final dos anos 90, ele fez o curso de Belas Artes e Direção na Howard University, em Washington, e até partiu para Londres para estudar na British American Drama Academy. Um ponto curioso desse momento é que o ator Denzel Washington foi um dos responsáveis por pagar seus estudos no Reino Unido. Mesmo que Chadwick demonstrasse um incrível talento, ele e mais um grupo de estudantes não tinha dinheiro suficiente. Em algumas entrevistas, os dois até fizeram piadas com a situação, com Denzel afirmando que foi na estreia de Pantera Negra
apenas para receber o dinheiro que Chadwick estava devendo. Sempre muito reservado sobre sua vida pessoal, ele entrou no mundo da atuação porque achou que isso o ajudaria na carreira de diretor. Entender como funciona o trabalho de um ator ao ser dirigido faria com que Chadwick tivesse uma visão mais ampla do papel do diretor em uma produção. Mas quando é para ser, não tem jeito. Ao retornar para os Estados Unidos, ele fez um curso em Nova York e começou a dar aulas de teatro. Nesse meio tempo, em 2002, ele ganhou um importante prêmio por sua atuação em Urban Transitions, Loose Blossoms, e em 2003, ele participou de um episódio na série Parceiros da Vida, o primeiro papel de Chadwick na televisão. Até 2008, ano em que ele decidiu seguir a carreira de ator, é possível encontrá-lo em vários outros programas de TV, como Law & Order, CSI e até Plantão Médico. A estreia dele no mundo cinematográfico aconteceu no filme No Limite, a história de Ernie Davis, em que Chadwick interpretou o jogador de futebol americano Floyd Little. Mesmo não sendo o personagem principal, já dava para ver que ele poderia facilmente carregar um filme nas costas. E esse desafio veio alguns anos mais tarde, quando ele foi o protagonista de The Kill Hole e, em 2013, esteve à frente do filme 42, A História de uma Lenda, quando interpretou o jogador de beisebol Jack Robinson, o primeiro negro a entrar para a Liga Americana. Nessa época, Chadwick estava trabalhando como diretor de uma peça de teatro quando fez o teste para o papel. Ele já tinha no currículo várias participações em séries, mas ainda assim estava pensando em abandonar a carreira de atuação e se dedicar em tempo integral ao trabalho de diretor. Depois de competir com cerca de 25 atores, Chadwick ganhou o papel e, desde então, a carreira dele decolou. Em 2014, ele apareceu em 2 filmes. O primeiro foi A Grande Escolha e o segundo, Get On Up, a história de James Brown, em que ele interpretou o personagem título, o lendário cantor do funk e do soul. A performance dele será lembrada para sempre, sobretudo por todo o trabalho vocal e corporal. A jornada como Pantera Negra começou ainda em 2014, quando ele foi contratado para interpretar o deus Thoth em Deuses do Egito. Como o próprio Chadwick contou, ele acabou se tornando amigo de um segurança do set de filmagens do filme e, de uma hora para outra, recebeu de presente uma história em quadrinhos do Pantera Negra. Na parte de dentro, um prenúncio do que o aguardava. O segurança escreveu que Chadwick seria o herói no futuro. Dito e feito. Enquanto divulgava Get On Up, ele recebeu uma ligação da Marvel Studios com a proposta e aceitou sem nem pensar 2 vezes. A contribuição dele para o papel foi muito além da atuação. Chadwick foi quem tomou a iniciativa de dar um sotaque diferente para T'Challa, como forma de honrar as origens do personagem e mostrar que ele não recebeu influências do colonialismo. Reservado como era, Chadwick não falou da doença em público, mas mostrou sinais da luta, como em um vídeo feito em abril de 2020, em que aparecia mais magro do que o comum. Ele até teria se casado em segredo, em outubro de 2019, com a cantora Taylor Simone Lidward, com quem tinha um relacionamento desde 2015. Se ele sempre teve um sentimento de pertencimento, os momentos finais do ator refletiram tudo o que ele mais acreditava. Chadwick faleceu em casa, junto à esposa e ao lado de toda a sua família. A notícia fez diversas pessoas ao redor do mundo levantarem os braços à frente do peito e dizer as palavras que viajaram das telas para o mundo real. Palavras que não envolvem apenas um país fictício. É mais do que isso. É a prova de que não há mais como desvencilhar Chadwick do Pantera Negra. São palavras que mostram a importância de se unir em meio às dificuldades e durante a luta contra a repressão e o racismo. Nos últimos 4 anos,
Todas as produções que o ator participou foram filmadas entre várias sessões de quimioterapia e cirurgias. Além de mostrar como era guerreiro, isso é a prova de que Chadwick não perdeu sua luta contra a doença. Durante a batalha silenciosa, ele visitou crianças que também estavam com câncer para levar esperança a cada uma delas. Ele foi um rei que nos mostrou como não desistir. A despedida foi abrupta, cedo demais. Amarga de um jeito que não é fácil expressar. Chadwick apareceria novamente como T'Challa na sequência de Pantera Negra, e já estava confirmado em outro filme como Yasuke, o primeiro samurai negro da história. Não sabemos como será o futuro, mas ainda em 2020, a Netflix nos dará a oportunidade de vê-lo uma última vez. Ao lado da atriz Viola Davis, Chadwick aparecerá em Ma Rainey's Black Bottom, seu último trabalho de atuação. Eu, Luke, e toda a equipe da Fatos Desconhecidos deixamos aqui nossos sentimentos por essa perda dolorosa. E esperamos que a memória de Chadwick Boseman continue forte nos nossos corações. Wakanda Forever. Wakanda para sempre.